Antes do vídeo começar, só uns avisos rápidos. Primeiramente, esse vídeo vai ter spoilers, então eu não recomendo que você assista esse vídeo, caso você não tenha assistido Monogatari. Segundamente, eu vou estar ranqueando os arcos em ordem cronológica, o que significa que ao invés de eu começar pelo Baki Monogatari, que foi o primeiro que lançou, eu vou estar começando pelo Kizu Monogatari, por ele ser o primeiro que acontece, cronologicamente falando. E por último, esse vídeo tem um trabalho filha de uma puta pra fazer, então caso você goste desse vídeo, eu queria pedir pra você compartilhar ele com algum amigo seu, porque só de estar fazendo isso já vai estar me ajudando demais. De qualquer forma, bora pra Tier-list logo. O Kizu Monogatari é um arco interessante por vários motivos. Primeiro que ele é muito bem produzido, mesmo se você pegar o nível base de filmes de anime, ele tá muito acima da média. Segundo que ele pode ser encaixado depois de praticamente toda a temporada da série, até o Ore Monogatari. Você pode assistir depois do Baki, do Neko Monogatari Kuro, do Nisei, que ele ainda vai fazer sentido e ainda vai funcionar sem precisar de nenhum contexto. Em questão de narrativa também, ele é uma ótima introdução pra série. Ele funciona muito bem pra dar esse início no arco de todos os personagens que estão apresentados no Kizu Monogatari. Mas eu acho que o maior problema acaba sendo em como que esse arco foi adaptado, porque esses 3 filmes do Kizu Monogatari são muito rushados e acabam pulando muita coisa que acontece nas light novels. Então algumas coisas ficam de fora, algumas coisas ficam confusas por ele ter esse pacing muito acelerado. Mas ainda assim, era mais. Continuando para Neko Monogatari Kuro, o arco da Tsubasa Family. Eu acho que esse arco no geral ele é bom, ele não é nada absurdo, ele é mais um build-up para a personagem da Hanekao, ele é mais uma construção inicial, uma introdução à personagem dela e todos os problemas dela que seriam desenvolvidos mais no futuro, no Tsubasa Cat e Tsubaki Tiger. Mas eu acho que ele faz um bom trabalho em servir como essa introduçãozinha. É um arco bem básico, é um arco que não é nada demais, mas ele até que é bonzinho sim, tá RB. Indo agora para Bakemonogatari, começando com Hitag Crab. E eu diria que esse arco ele faz um bom trabalho como um arco inicial, entre aspas, pra introduzir tudo. Ele é um arco que é bem estranho, principalmente o primeiro episódio. Se você tá assistindo Monogatari sem contexto nenhum, o primeiro episódio de Baki ele é muito bizarro, ele passa aquela vibe bem Monogatari. Eu diria até que o Hitag Crab ele é o arco mais Monogatari que tem no Baki. Ele tem muito essa essência. Eu não sei se isso é porque o primeiro contato que você tem com o Monogatari é com ele, então você nota essa diferença maior. Mas a direção dele ela é muito presente nesse início de arco. Ele é um bagulho muito diferente, dá pra você notar que ele é bem diferente do que a maioria dos animes que você vê por aí. E na questão da história, eu acho que ele faz um bom trabalho em introduzir tudo, mesmo você não sabendo muito de tudo, ele dá aquela introdução extremamente piscando tela rápido pra caralho, mostrando apenas algumas coisas do que aconteceu no Kizu e do que aconteceu no Neko Monogatari Kuro. Um outro parado que eu acho muito bom nesse arco é a conclusão dele, a forma que eles resolvem tudo. Se você pegar o Hitag Crab, a forma com que ele é resolvido o problema da Senju Ogahara, eles fazem a porra de um ritual e rezam pra um deus pra ele tirar a maldição que tinha sido colocada sobre ela. Esse é literalmente o único arco que envolve isso. Porque se a gente for pegar, sei lá, qualquer outro arco, eles não têm esse tipo de coisa, eles não têm esse tipo de ritual. No máximo a gente tem a Nadeko virando uma deusa ou a Hachikuji virando uma deusa lá pro Ore Monogatari. Isso é o máximo que a gente chega próximo de ter algo parecido com isso. E isso passa uma vibe muito estranha, como eu já falei, esse arco ele é muito bizarro se você tá começando por ele. E isso é algo bom, porque mostra bastante que Monogatari é algo diferente. Então, no geral, o Hitag Crab é uma ótima introdução pra série. Tá errado. Mas o Snail, apesar dele ser maior do que o Hitag Crab, né, tendo um episódio a mais, eu diria que ele parece ser um pouco menos importante, ele parece ser mais um arco de ponte, apesar de ele realmente não ser. O arco começa como se nada estivesse realmente acontecendo, porque inicialmente não dá pra saber que a Mayoi é realmente uma esquisitice, a gente descobre isso depois, o que é um bagulho que eu acho bem interessante, porque o arco não começa já apresentando essa ideia, eu acho que ficaria mais chato se o arco já chegasse e falasse, a Mayoi é uma esquisitice e isso vai ser resolvido desse jeito. Ele dá uma introdução bem longa até, eu acho que dura o quê? Um episódio e meio, até a gente chegar realmente na conclusão de que a Mayoi é uma esquisitice que vai precisar da ajuda do Oshino. E eu acho interessante também que o Oshino ele não faz uma aparição direta nesse arco, ele nem mesmo aparece, ele manda umas mensagens e fala que... Mas ele não tem uma interação direta com a Mayoi. E outra coisa que eu acho bem legal desse arco também é que a Senju Ogahara, ela tava, agindo como se ela conseguisse ver a Mayoi mesmo que ela não conseguisse. Isso mostra bastante do personagem dela. É um detalhe bem legal se você for considerar a Senju Ogahara como um todo e todo o desenvolvimento que ela tem pela série. Mas no geral esse arco, apesar dele ser interessante, ele não é um arco que eu acho muito bom. É um arco bom, bem decente no geral, tá RB.
Sorogamonka, eu diria que ele é meio que no mesmo estilo que o Maior Snail, só que ele faz um trabalho um pouquinho melhor na ideia geral dele. Assim como vários outros arcos, ele começa como se realmente não tivesse nenhum problema inicial ali, até chegar mais ou menos nos 15 minutos do primeiro episódio desse arco, que eu acho que é o episódio 6, e o Araragi é atacado pela Kanbaru. Esse início, ele é bem feito, porque ele meio que constrói um mistério, porque apesar de ser bem óbvio, né? Ele meio que constrói um pequeno mistério pra que porra que essa esquisitice, porque ela tá fazendo isso com o Araragi. E no geral, a forma com que esse problema é resolvido é talvez uma das maneiras mais interessantes de Bakemonogatari também. A parada do demônio no geral, da mão do macaco, ele tem um ar de misteriosidade, ele traz muito também para as esquisitices no geral, tipo, ele dá uma amplitude maior pro que uma esquisitice pode ser, porque já que tem um artefato como esse, que apesar de realizar um desejo, ele tem um contra, isso meio que cria, assim como a esquisitice da Mayoi e a esquisitice da Senjogahara, ele cria uma amplitude maior para que esquisitices podem ser no geral. E a luta que tem entre o Araragi e a Kanbaru no final do arco, ela é muito bem executada também. A coreografia dela é muito bonita, talvez seja uma das partes mais bem animadas do Kizo. A trilha sonora, Rainy Devil, é uma das melhores trilhas sonoras de esquisitice do Bakemonogatari no geral. Eu acho que ela combina muito bem com a esquisitice em si, ela passa uma vibe bem estranha. E esse arco no geral, ele recebe Taira. Nada que Snake, ele é meio que, pra mim, o arco mais chato de Bakemonogatari, ou talvez de Monogatari no geral. Ele é um arco que eu não sinto que ele tenha muita importância, se você considerar ele como um arco sozinho, né? Porque se você for considerar ele junto com Nada com Snake, ele é um arco bem importante, mas a primeira vez ele não parece ser nada demais, ele é mais um problema menor ali, ele parece ser mais, na verdade, uma ponte entre o Suruga Devil e entre o Tsubasa Cat. Ele parece ser só um meio termo ali entre os dois, que serve só pra história progredir até esse ponto, que vai começar o Tsubasa Cat. E no geral, eu acho que esse arco é bem chatinho. A única coisa que eu acho interessante nele é a questão da Nadeko da maldição dela ter ficado mais forte por ela ter tentado resolver o problema da maneira errada, dela ter ido na porra de um templo de cobra pra resolver um problema com cobra e matar a cobra. E eu acho que a história, ela usa isso bem futuramente, mas inicialmente essa parada das cobras, ela fica mais por aí mesmo. Então por isso, a Nadeko Snake é um arco que eu não gosto muito, é um arco mais foda-se. A opening é muito boa. O vídeo da opening, ele meio que retrata a forma que o Araragi vê a Sendaku inicialmente, e aí isso é usado de novo no Mousou Express, que é a verdadeira forma da Sengoku, mas eu vou chegar nesse ponto quando eu estiver falando do Nadeko Medusa. Enfim, é um arco meio mais ou menos, então tá RC. Tsubasa Keto, ele é um bom arco. Ele usa tudo que o Tsubasa Family construiu. Ele é meio que... Eu gosto de considerar esses 3 arcos da Hanekawa como um começo, meio e fim. Sendo o Tsubasa Family o começo, o Tsubasa Cat meio e o Tsubasa Tiger, obviamente, a conclusão pra personagem da Hanekawa no geral. Eu acho que o Tsubasa Keto, ele desenvolve bem esse build-up que tinha sido construído até agora pra Hanekawa com o Tsubasa Family. E, no geral, ele é bem interessante. A ideia da Hanekawa ter voltado com o gato. O episódio 11 é um episódio que eu gosto bastante. A interação entre o Araragi e a Senjogahara é super divertido. Ele é basicamente o Hitagi Rainbows, que aparece lá em Owari Monogatari Second Season, só que num episódio só, em vez de ser 3. E o episódio 15, eu acho que ele é uma conclusão muito boa pra Bakemonogatari no geral. A parada do Oshino lá embora, a parada do problema da Hanekawa tá mais ou menos resolvido, e toda aquela conversa final que todo mundo tem falando do Oshino e dele ter ido embora e tudo mais, ele passa uma vibe bem boa e conclui muito bem toda essa temporada. Então acho que esse arco realmente merece um Taira. O Karenbi, apesar dele ser um arco muito longo, apesar de ser, tipo, ele tem 7 episódios, ele é um dos arcos mais longos de Monogatari no geral. Ele não é um arco que é maçante, ele não parece que dura tempo demais, ele faz bem ele executa bem esse trabalho. Até porque tem vários episódios que não parecem ser realmente do arco, tipo, os episódios iniciais, até começar aquele problema da abelha. E também esse arco traz bastante coisa nova pra Monogatari e dá uma expansão bem maior pro world building do anime. Questão do Kaiki, da Ononoke, da Yuzuru, esses 3 especialistas que são completamente diferentes do Shinomemi, o que traz mais a ideia da variação de todos eles. O próprio problema da Karen não ser realmente uma esquisitice e ser uma esquisitice falsa é muito bem feito. Mas no geral ele tem umas cenas bem boas, ele tem uns momentos bem interessantes, tipo toda a conversa do Kaiki com a Karen apresenta muito bem toda a ideia desse arco. No geral é um arco bom, o Karenbi é um arco bem bom, então tá RB+. Tsukihi Phoenix, apesar dele ser relativamente menor do que o Karenbi, eu acho que ele é ainda melhor do que o Karenbi no geral, principalmente pela toda a ideia do Tsukihi Phoenix de ser que a irmã do Araragi é uma esquisitice, é um monstro imortal que fica reencarnando e indo de corpo a corpo. Isso
É uma parada muito interessante, porque se você assistir Monogatari, você não espera isso. E, de novo, assim como o Rainy Devil, assim como o deus lá da Senju Ogahara, e assim como praticamente toda esquisitice que aparece no anime, isso traz a ideia de que as esquisitices podem estar em qualquer lugar, elas podem estar, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Esse plot twist, ele é meio que um choque, principalmente porque você assiste os primeiros 8 episódios inteiros de Nisei Monogatari acreditando que a Tsukiri, assim como a Karen, é só mais pessoa normal, é só mais uma irmã ali do Araragi que não apresenta nenhum tipo de perigo. Então ter esse tipo de ideia, que é essa diferença de realidade que é trazida pela Ononoke e a Yuzuru, é bem interessante. A luta entre o Araragi e a Yuzuru, que é meio que só o Araragi apanhando 100% do tempo, eu acho que ela é bem executada, porque é mais uma troca de ideais, é mais uma batalha de ideais do que realmente uma batalha de porrada. Então eu acho bem interessante essa parada de ser mais uma troca de ideais e como que o Araragi consegue convencer ela a deixar a Tsukiri de lado e considerar ela uma criatura inofensiva. E esse arco, no geral, ele executa muito bem a proposta que ele tem, mesmo sendo só, sei lá, 4 episódios. 3, se a gente for considerar que o episódio 8 é o episódio inteiro do Araragi escovando os dentes da Karen. Mas enfim, é um arco bom, é um arco que eu gosto bastante. Ele meio que foi um dos meus arcos favoritos quando eu comecei a assistir Monogatari, eu assisti pela primeira vez. E quando eu reassisti agora, então, Taera. O Mayoi Jiangshi, eu acho que um dos principais destaques dele acaba sendo que ele introduz um conceito muito interessante pro universo de Monogatari, e ele introduz esse conceito de uma maneira que fica muito orgânico e que faz muito sentido pro universo de Monogatari. Porque se você pegar qualquer outra história que retrata a viagem no tempo, na maior parte das vezes ela é retratada com tecnologia, e a forma com que Monogatari retrata viagem no tempo e introduz essa série faz muito sentido, porque ela não só usa conhecimentos que já foram apresentados anteriormente na história, como por exemplo a energia concentrada em templos, como também usa o conhecimento da própria Shinobu, que a gente já sabia que era um conhecimento muito amplo, e a viagem só acontece por ela saber desse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu acho interessante desse arco também é que, apesar dele ter o nome da Mayoi e supostamente ser um arco focado em salvar ela de morrer 10 anos no passado, eu acho que esse arco ele mostra muito bem toda a relação entre o Araragi e a Shinobu, e essa é a segunda vez que a história tenta dar um foco verdadeiramente sério nesse tipo de coisa, porque a primeira vez isso acontece lá no Kizu, e agora eles tentam dar um desenvolvimento maior. Isso é algo que acontece bastante em Monogatari. A gente tem um espaçamento bem grande entre arcos pra focos diferentes em diferentes personagens. E apesar dessa parada não ser algo que eu posso simplesmente falar em um Vegeta List, o arco como um todo do Mayoi Jiangshi, ele mostra uma situação que com certeza vai acontecer no futuro, que no caso é o Araragi e a Shinobu estarem sozinhos, sem ter ninguém que eles conhecem. Apesar de essa situação só acontece pela humanidade ter acabado, isso é algo que vai com certeza acabar acontecendo no futuro, já que o Araragi ele vai viver muito mais do que qualquer pessoa que ele conheça, por ele ser meio vampiro. E não só isso mostra um pouco da maldição, vamos dizer assim, que o laço entre o Araragi e a Shinobu criou, mas ele também mostra o que poderia ter acontecido se o Araragi não tivesse encontrado a Shinobu, e até onde a Shinobu iria, por ela já ter aquela vontade de se suicidar e não querer viver mais. Sinceramente, eu nem quero falar muito sobre isso aqui, porque eu não acho que eu consigo falar sobre tudo sem ter um roteiro detalhado pra falar sobre, então eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo um vídeo gringo, que não tá legendado infelizmente, mas ele é um vídeo que fala e cobre bem toda essa relação entre o Araragi e a Shinobu, e como ele é apresentado na história. É um vídeo de 30 minutos, mas o Mayoi Jiangshi é um arco que eu gosto bastante, então, Taera. Shinobu Time, apesar dele ter como foco principal o episódio que conta o passado da Shinobu e como que ela acabou perdendo o seu primeiro servo, eu acho que esse arco, pra mim, ele se destaca especialmente por ser o primeiro arco que tem um foco verdadeiro e uma ameaça de verdade apresentado pra Mayoi. A introdução da escuridão é uma coisa que eu acho que adiciona ainda mais pro universo de Monogatari, né, no quesito das esquisitices. E esse arco, no geral, eu acho que o ponto mais alto dele é a sua conclusão, porque se você viu o Monogatari quando ele já tinha terminado de assistir como eu fiz, a diferença de tempo entre a finalização desse arco e a reaparição da Mayoi no Mayoi Hell não é um período de tempo muito grande, não são muitos episódios, especialmente dependendo de quantos episódios você assiste por dia. Mas se você for pegar do ponto de vista de quem tava assistindo Monogatari quando tava lançando, o Monogatari Second Season ele foi lançado em 2014 e a Mayoi só aparece no anime de novo no Aori Monogatari Second Season, então tem um grande espaço de tempo, e eu acho que isso funciona especialmente por você não esperar isso vindo
da personagem da Maio, e não da personagem em si, mas em um arco focado nela. Você não espera esse tipo de conclusão trágica em uma personagem que grande parte da história foi apresentada apenas de maneira cômica durante a série. E eu notei isso especialmente reassistindo esse arco, que Monogatari, quando ele tenta ser dramático, ou quando ele tenta literalmente fazer qualquer coisa por causa da habilidade variada do início, assim, ele consegue. E um ótimo exemplo disso é esse arco. Ele é um arco muito bom, ele acaba sendo um arco que se destaca bastante por ter essa diferença entre outros arcos de Monogatari, por ter esse final mais drástico. Taira. Shinobu Meio. Esse arco eu acho que ele acaba sendo um arco que eu considero ser muito subestimado, porque eu não vejo muitas pessoas falando muito bem dele, ou muitas pessoas colocando ele como um dos melhores arcos de Monogatari. Apesar de que, na minha opinião, esse arco como um todo, ele é muito bem executado. E eu acho que o principal motivo de todo esse arco não ser muito reconhecido pela comunidade de Monogatari é porque é a primeira vez que a gente vê esse arco no anime Monogatari, logo depois do Sword Art Lost, ele é um arco que veio muito do nada, e eu lembro que quando eu assisti esse arco pela primeira vez, eu achei ele meio confuso, especialmente porque o passo de tempo entre Sword Art Lost e o Shinobu Meio é muito grande, eles não acontecem em tempos próximos, então ele é uma das transições de arcos que ficam mais confusas de um tempo pro outro. Eu acho que um dos melhores pontos desse arco é que ele acontece ao mesmo tempo do Tsubasa Tiger, e a gente pode claramente ver como que um arco acaba influenciando ao outro com os acontecimentos presentes na cidade, por ambos se passarem no mesmo cenário. Pra mim, de longe, o meu episódio favorito desse arco é o episódio 10, que é basicamente o episódio onde a Gaen explica tudo o que estava acontecendo até aquele momento, e esse episódio como um todo, ele é basicamente o núcleo de Monogatari, um episódio inteiro onde temos apenas personagens conversando, e mesmo assim, ele acaba sendo um episódio muito interessante, porque um episódio que temos apenas diálogo com o objetivo de explicar uma acontecimento, ele pode acabar vindo como muito expositivo. Esse episódio em específico, assim como todo Monogatari, ele funciona sendo construído em diálogos, porque os diálogos são bem escritos e também a direção geral é muito ativa. O Shibuya Akio, que ele faz um ótimo trabalho, assim como ele mostrou durante toda a série. E além disso também, a gente tem uma exploração maior do passado e da personalidade da Shinobu, coisa que foi introduzida no arco anterior do Shinobu Time. Esse é um arco que eu considero ele muito bom como um todo. Ele foi bem divertido de assistir ele de novo, né, já que a primeira vez que eu assisti ele acabou sendo um dos arcos que eu não gostei muito, e quando eu fui reassistir a série, eu não tava muito animado pra ver ele de novo, mas ele realmente acabou me surpreendendo bastante. Tá, era mais. O Tsubasa Tiger, eu acho que ele é um dos melhores arcos de Monogatari, porque o Tsubasa Tiger, ele é o arco que finaliza, né, todo o arco de personagem da Hanekawa. Porque se a gente pegar o Neko Monogatari Kura, no caso o Tsubasa Family, e o Tsubasa Cat, que acontece no Bakemonogatari, esses dois arcos, eles não resolvem realmente o problema da Hanekawa. Eles jogam ele pro futuro. Porque toda a mensagem que a gente tem no Bakemonogatari passado pelo Oshino Meme é que as pessoas não são salvas, elas apenas podem salvar a si mesmo. E o que acontece no Bakemonogatari é que o Araragi Chiana Senju Ogahara, ele não realmente salva as personagens que foram apresentados lá. Ele apenas adia o problema delas para que futuramente, em temporadas posteriores, elas consigam resolver seus próprios problemas. E é assim que eu vejo Tsubasa Tiger. A Anya acaba conseguindo chegar num ponto onde ela aceita seus problemas da maneira que eles são. Tanto que esse é meio que o ponto principal de todo Monogatari Second Season. As personagens finalmente chegam num ponto onde elas salvam a si mesmas. E a parte que eu acho que mais caracteriza bem a Hanekawa é a carta da Hanekawa. A carta que é apresentada no último episódio. Essa carta ela foi muito resumida no anime, mas acaba que na Light Novel tem um capítulo inteiro só dessa carta, e é uma carta muito extensa. E se você comprar o Blu-ray do Monogatari Second Season, você recebe esse extra sendo dublado pela dubladora que faz a Hanekawa. Eu dei uma pesquisada e eu só consegui achar essa carta completa em inglês. Eu não consegui achar o capítulo da Light Novel traduzido em português também, então eu vou estar traduzindo essa carta, colocando ele não listado, e você pode acessar ele na descrição desse vídeo, porque eu acho que essa carta ela é muito importante para aprofundar mais o desenvolvimento da Hanekawa e a escrita dela que é apresentada nessa temporada. E como é um arco que conclui a personagem dela, a gente não tem nenhum arco realmente grande, tanto na Light Novel quanto no anime, sobre a Hanekawa. Eu acho importante você ver essa carta completa, porque ela é meio que um pilar para todo o arco. É um arco sensacional. Eu acho que a ideia de ter um arco que tem um foco no personagem e esse personagem ser o protagonista e as coisas serem apresentadas do ponto de vista dele é uma ideia que eu acho muito boa para aprofundar a caracterização e a gente ter um pouco do ponto de vista desse personagem. Tanto que eu acho que os melhores arcos nesse quesito de desenvolver os personagens de Monogatari são os arcos que tem um foco no personagem que não são Araragi. Então, tá,
O Og Fórmula, apesar de ser um arco bem curto, ele executa a proposta dele. No caso, a proposta dele é explorar um pouco do passado do Araragi, do que aconteceu naquele dia, e dar uma introdução à personagem da Oikura. Eu acho que ele faz isso bem, principalmente por causa da interação e da dinâmica que tem entre a Og e o Araragi. O arco não vem como muito expositivo por causa dessa função que a Og tá sempre exercendo nesses 3 arcos, né? No Og Fórmula, Sword Art Riddle e Sword Art Lost, que ela tem meio que essa função de detetive, tentando descobrir o que aconteceu ali naqueles pontos da história. Ele é um arco bem simples, mas eu gosto bastante tanto desse arco quanto os posteriores, mais por causa da relação entre o Araragi e a Og. Eu acho que a interação dos dois personagens é super interessante de se assistir, e também porque ele é um arco que, como eu já falei, executa bem a sua proposta. Apesar de simples, ele faz ela muito bem. Tá B+. O Sword Art Riddle é mais um daqueles arcos de ponte de Monogatari, que tem um build-up para um arco, e assim como o Og Fórmula, ele constrói algo ali para ser explorado e para ser finalizado também no Sword Art Lost. Mas mesmo ele sendo um arco ponte, eu acredito que ele seja muito bom, e talvez ele seja até mesmo o melhor arco de ponte que a gente teve até então. Ele é um arco que constrói e explora muitas coisas, incluindo o primeiro contato que o Araragi teve com a Sword Art Oikura. É uma coisa muito importante para a história. Mas por ele ser um arco de ponte, eu acredito que não tem muita coisa para falar sobre ele. E um assunto que eu não toco faz muito tempo nesse vídeo é a opening. A Mathematics, eu acredito que ela seja a melhor opening em questão de conceito em Monogatari. Esse arco é um arco de ponte muito bom, tanto que eu acredito que o Sword Art Lost não teria uma conclusão tão boa e não seria um arco tão bom se não fosse pelo build-up que a gente tem, especialmente nesse arco. Então, Taera. Eu vou tentar resumir bastante o que eu quero falar nesse arco, porque o Sword Art Lost ele é o meu arco favorito de Monogatari, então se eu fosse sentar aqui e falar tudo que eu quero falar sobre ele, ia demorar bastante tempo, que não é muito ideal para um vídeo de tier list. Mas eu acredito que o Sword Art Lost ele seja um dos melhores arcos de conclusão de Monogatari, e é parte do motivo do que eu falo que o Sword Art Riddle ele é um arco de ponte tão bom. Ele apresenta e constrói tudo que a gente precisa saber para esse arco funcionar muito bem. Ele apresenta toda a interação que o Araragi teve com a Oikura no passado e complementa a interação que o Araragi teve com a Oikura no ensino médio. Eu acho que a Oikura é uma das personagens mais bem escritas de Monogatari, mesmo com tanto pouco tempo de tela. Ela é uma personagem que representa muita coisa para a história. Ela é uma definição mais pé no chão e mais realista da mensagem que Monogatari quer passar como uma história. Ela é uma personagem muito importante pro Araragi como personagem também, já que ela teve uma grande influência no desenvolvimento do caráter e na personalidade dele. A interação que ela teve com ele, tanto no ensino médio quanto na infância, foram 2 pilares muito importantes pro Araragi ser quem ele é hoje em dia. Enfim, é um arco de conclusão muito bom. Eu acredito que a cena final desse arco e a frase final do Araragi é uma das melhores cenas de Monogatari. Taerese. Eu falei algumas vezes nesse vídeo que Monogatari ele tem um hábito de começar um arco sem realmente demonstrar o que vai acontecer naquele arco. Normalmente a gente tem uma introdução falando um pouco do personagem que vai ser explorado naquele arco, como acontece no Shinobu Meio, ou a gente só tem uma cena de Slice of Life, como acontece no Mayoi Junshi. Só que por que no único arco em que eles não podiam fazer algo que eles praticamente não fizeram na história inteira, eles fazem? Mas eu ainda acho que o Nadeko Medusa ele é um arco muito bom. Ele desenvolve muita coisa na história, ele transforma uma personagem que era praticamente nada em um personagem muito interessante. Mas eu acho que se a gente acompanhar a jornada do enlouquecimento da Nadeko sem saber que ela ia chegar naquele ponto, ia ser muito mais interessante do que se a gente só soubesse desde o início que aquilo ia acontecer. Mesmo a gente não sabendo o caminho que ela ia percorrer até chegar naquele ponto, a gente sabia que isso eventualmente ia acontecer, o que acaba com grande parte da surpresa de assistir esse arco. De novo, eu ainda acho que o desenvolvimento da Nadeko é muito bem feito nesse arco, e eu já falei algumas vezes que eu gosto de arcos que não tem o Araragi como protagonista. Eu acho que arcos nesse estilo têm uma capacidade muito maior de aumentar o nosso entendimento sobre aquele personagem específico e como ele pensa e vê o mundo, do que arcos que apenas tem o Araragi vendo aquela situação se desenrolar. Enfim, ele ainda assim é um arco muito bom, ele só tem esse pequeno probleminha que dá pra ser consertado facilmente. Taera mais. Definitivamente esse é meu arco favorito de Monogatari. O Hitagi End ele tem ideias muito interessantes, mas eu acho que a mais interessante de todas elas é a forma com que ele é contado. Porque, assim como o Kaique fala no início do arco, esse é uma história de mentiras, o que significa que o Kaique pode ter distorcido qualquer informação que aconteceu em qualquer momento do arco e contado de uma maneira diferente pra gente como telespectador, porque a gente claramente vê que no final do arco, no último episódio, o Kaique supostamente morre, mas é confirmado no Hana Monogatari que na verdade ele tá vivo. Então isso cria uma ideia muito interessante, uma ambiguidade muito grande durante o arco inteiro. E uma coisa que eu tava esperando desde o início do Monogatari era mais tempo de tela do Kaique em geral, e ter um arco que é 100% focado nele, era uma parada que eu tava querendo fazer há muito tempo. Mas tirando isso, eu acho que não tem muita coisa pra falar sobre esse arco. Eu gosto bastante da execução e da ideia dele no geral, e eu acho que ele cumpre a proposta dele muito bem. Taerese.
O Yotsugi-do ele é mais um daqueles casos de arco de ponte de Monogatari que eu venho falando nesse vídeo inteiro, que serve mais pra dar uma contextualizada entre o Hitagenji e entre o Mayoi Snail do que realmente servir para um propósito maior na história. E eu acho que a única coisa realmente destacável nele assim seria a própria premissa do arco mesmo, do fato do Araragi ter abusado demais das suas habilidades de vampiro e ter se tornado mais vampiro por causa disso, no ponto onde ele nem mesmo se vê em espelhos mais. Tirando isso, ele não foi um arco que me marcou muito, eu não lembro se teve realmente mais alguma coisa que eu achei interessante sobre esse arco, ele é mais um arco mais simplesinho ali mesmo, assim como eu já falei, da RB. A Existência do Inferno, A Volta da Mayoi e o Kami Mami Nami Sami Nami Wami Ami Ami Tami Rami Rami são as 3 coisas que o Mayoi quer pra mesa. Eu acho que a coisa mais interessante desse arco é a própria existência do inferno mesmo, porque isso faz muito sentido no universo de Monogatari, mas a forma com que ele é apresentado combina mais ainda com esse estilo de história, o fato dele ter várias camadas e ser baseado no inferno de Dante. Além disso, toda a sequência de diálogo que a gente tem entre o Araragi e a Mayoi, especialmente mais ou menos na metade do primeiro episódio ali, é uma sequência muito bem feita, é uma sequência muito bem dirigida. Eles usam muitos estilos de animação diferentes durante toda essa parte. E pra finalizar, é revigorante ter de volta a interação da Mayoi e o Araragi depois de tanto tempo, até porque elas são muito engraçadas de se assistir. Tá, RB+. O Hitagi Randables, ele basicamente é uma versão estendida do que a gente tem no episódio 11 do Bakemonogatari, né, no Tsubasa Cat. E sendo sincero, ele é um arco bem divertido. As interações entre o Araragi e a Sanji Ogahara sempre acabam fazendo alguma coisa interessante na tela, sempre acabam gerando diálogos bem escritos no geral. Mas eu acho que a parte mais interessante desse arco são aquelas pinceladas que a gente tem sobre a Ogi para meio que dar uma contextualizada e acabar com todas as dúvidas que a gente pode ter para não ter um final que acabe em aberto. Então esse arco ele funciona novamente igual vários outros arcos de Monogatari, dando uma contextualizada e interligando um arco em outro. Taera. O August Dark, ele é, pelo menos do meu ponto de vista, a melhor maneira que a gente poderia finalizar esse pedaço da história de Monogatari. Durante toda essa temporada, né, o Ori Monogatari Second Season, a gente pode meio que claramente notar que ela tá com uma climatização meio diferente, ela tá construindo algo ali pra realmente chegar nessa conclusão. Então eu acho que essa temporada, no geral, ela transmite muito bem a ideia de que ela vai concluir esse pedaço da história. Quanto ao arco em si, eu acho que ele consegue finalizar muito bem a história, fazer um clímax muito bom pra esse pedaço, de forma que continue consistente, continue conciso com tudo que a série apresentou até então. Taerese. Na verdade, eu achei que ele acabava com o clímax que o August Dark tinha construído, e eu não vi muita necessidade de ter um arco como esse. Mas reassistindo o Koyama Reverso, eu consegui ter uma perspectiva diferente, porque a função do August Dark é meio que finalizar aquele ponto da vida colegial do Araragi, e ele abre espaço pro Araragi seguir em frente. E a função do Koyama Reverso é dar esse empurrão pro Araragi dar esse passo e realmente amadurecer como personagem. Então, para essa função em específico, olhando pro Koyama Reverso dessa forma, o arco faz um trabalho muito bom. Taera mais. O Suruga Devil, ele é um dos poucos arcos de Monogatari que tem um mistério como foco principal, mas ainda assim eu acho que ele consegue fazer essa ideia muito bem. Ele tem um pacing muito bom e uma introdução, desenvolvimento e conclusão desse mistério muito bem definidos, o que faz com que a experiência de assistir esses 4 episódios seja muito mais gostável e muito mais digerível também, muito mais fácil de se assistir. Então, apesar dele ter uma ideia base simples, ele consegue se valorizar muito dentro dessa ideia por executar ela de maneira bem entendível. Taera. O Koyama Monogatari, ele não é um arco que tem muita coisa que dá pra falar sobre ele. Na verdade, ele nem mesmo é um arco único. Eles são várias mini historinhas que passa dentro dessa temporada, né? Mas acaba que esse é o arco mais sem nada, sem sal de Monogatari, porque ele não é realmente uma parte da história, assim. Ele é mais algo extra. Ele funciona mais como uma ova do que realmente parte da história mesmo. Então acaba sendo um arco que não tem muita coisa pra falar e que não adiciona muita coisa na história. Tá, RC. 後日談というか今回のオチ
Primeiramente, se você assistiu até aqui, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Como eu falei no início, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, então eu realmente espero que você tenha gostado. E só pra finalizar, em relação àquela carta da Hanekawa que eu falei mais cedo, ela não vai estar saindo agora. Eu tenho um vídeo que eu quero começar a produzir agora que esse vídeo aqui tá pronto, então eu vou provavelmente começar a traduzir ela assim que esse próximo vídeo sair. E se você não quer perder esses próximos vídeos, tenha certeza de se inscrever no canal e deixar seu like pra ter certeza que o YouTube vai te notificar quando eles saírem. De qualquer forma, é isso. E até a próxima.